Irmãos, como costume, nós vamos até o Senhor, Deus, em oração, rogando ao Senhor pelas nossas vidas. Nós vamos orar a Ele nesse momento e depois iremos abrir nossas Bíblias e meditar na palavra de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, reconhecendo, Senhor Deus, que nós somos pecadores, que nós constantemente, ó Pai, fazemos o que é mal perante os Teus olhos. Nós já reconhecemos isso. Mas a verdade, Senhor Deus, é que muitas vezes, mesmo reconhecendo que nós somos pecadores, mesmo confessando os nossos pecados, ainda assim, em nosso coração, nós lutamos para compreender ou aceitar o teu perdão. Isso, Senhor Deus, porque muitas vezes nós não compreendemos a obra de Cristo por nós. Nós não compreendemos a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Nós não compreendemos o valor inestimável do sacrifício de Cristo em nosso lugar. E por isso, muitas vezes, nós sofremos pelos nossos pecados aquilo que nós não deveríamos sofrer. E de alguma maneira nós acreditamos que nós seremos salvos, não por nossa fé, mas sim por uma vida correta, justa diante do Senhor. Nos lembra, Senhor Deus, mais uma vez nessa noite, a respeito da obra de Cristo Jesus, para que ao sermos lembrados do teu evangelho mais uma vez nessa noite, nós sejamos quebrantados, nós sejamos transformados, nós sejamos feitos mais parecidos contigo e encontremos então a salvação do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, e nós faremos a leitura a partir do versículo 6 desse capítulo até o versículo 14, né? Como nós fizemos na última semana. Mas nós meditaremos especificamente nos versículos de 10 a 14. Né? Nós começamos essa sessão no último domingo, onde nós meditamos do versículo 6 até o versículo 9. Hoje nós iremos meditar dos versículos 10 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao 14. Assim diz a palavra de Deus, escute com fé, com atenção. Ela nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo que Ele possa, nessa noite, falar conosco por meio da Sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós clamamos ao Senhor, Pai, nesse momento que o Senhor fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, mostra Cristo a nós, mostra o Teu Evangelho a nós, para que nós sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um dos comentários mais conhecidos, ou um dos escritos mais conhecidos de Lutero é justamente o comentário que ele faz a essa carta do apóstolo Paulo, o comentário
da carta aos Gálatas. E comentando eh, a carta aos Gálatas, Lutero diz algo bem interessante que nós deveríamos de fato reconhecer como verdadeiro. Lutero diz: Paulo repete o evangelho, né, novamente nessa carta diversas vezes, e ele diz: é, se você se você está cansado de ouvir esse evangelho, é justamente para você que esse evangelho precisa ser pregado. E aquilo que Lutero expressa nessa frase é uma verdade que nós deveríamos ter de fato muito clara em nossas mentes e em nossos corações. Como servos de Deus, nós jamais deveríamos nos cansar do Evangelho. E quando nós nos cansamos do Evangelho, é justamente o momento em que nós mais precisamos ouvir o Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas é uma mostra muito clara de que o Evangelho não deve ser pregado somente para aqueles que não creem nele, mas que o evangelho precisa, de forma corriqueira, recorrente, frequente, ser pregada justamente para aqueles que já creem nesse mesmo evangelho. Paulo não está pregando para descrentes. Paulo está pregando para servos de Deus, e são justamente os servos de Deus que mais precisam ouvir e compreender o que é o Evangelho de Cristo. Observe que o capítulo 3, irmãos, da carta de Paulo aos Gálatas, como nós observamos, sobe o tom mais uma vez. O tom é de exortação, ele começa no versículo 1 dizendo: Ó Gálatas insensatos. E o tom aqui é muito claro de admoestação, de exortação. Aqui, muito claramente, o apóstolo mostra o seu descontentamento com as ações desses irmãos e mostra como a razão da indignação dele já foi indicada desde o capítulo 1, quando ele disse que esses irmãos estavam migrando de um falso evangelho para migrando do verdadeiro evangelho, perdão, para um falso evangelho. Paulo estava mostrando aos irmãos: vocês começaram no Espírito, vocês creram no Evangelho, vocês começaram o caminho da fé, e agora vocês estão saindo do Espírito e crendo em outro Evangelho, em uma outra pregação, em uma outra palavra de Deus, em um outro Evangelho de Deus. Para exortar então os irmãos, Paulo sobe o tom mais uma vez e mostra como esses irmãos estavam sendo enfeitiçados, enganados por falsos pregadores, falsos irmãos que estavam ensinando mentiras claramente para ele. Paulo então se apoia nas experiências dos próprios irmãos. E Paulo diz: olha, lembrem-se das experiências que vocês viveram. Lembrem-se daquilo que vocês experimentaram por meio da fé em Cristo. Lembrem-se que vocês receberam o Espírito de Deus por meio da fé. Lembrem-se que o Espírito habita em vocês e opera poder em vocês por meio da fé. Como vocês começaram por fé e receberam tudo isso, e justamente agora vocês querem abandonar a fé tentando concluir o caminho por meio da fé, por meio das obras, perdão. Vocês começam na fé e agora querem terminar nas obras. Vocês começam no espírito e agora querem terminar na carne. Paulo, então, depois de usar as experiências dos irmãos para mostrar a insensatez dos seus próprios pecados, vai agora ensinar esses irmãos através da experiência de uma outra pessoa, de um homem chamado Abraão. Primeiro, Paulo disse: olha, lembrem-se do que vocês viveram por meio da fé em Jesus Cristo. E agora, Paulo diz: lembrem-se do que Abraão viveu por meio da fé em Jesus Cristo. E ao citar a história de Abraão aqui e diversos textos do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo busca fundamentar, irmãos, ainda mais a verdade que ele vem repetindo para esses crentes ao longo da sua carta. O homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ele mostrou isso nas experiências dos Gálatas e agora ele vai mostrar isso na vida de Abraão. Nós começamos a ver isso no último domingo e nós vimos que, de fato, os verdadeiros filhos de Abraão são justificados pela fé. Como Abraão foi justificado pela fé? Como Abraão foi salvo por Deus, não pelas suas obras, pela sua obediência, mas pela fé, que então gerou a obediência. Hoje nós veremos, então, dando continuidade a isso, ainda trabalhando sobre a justificação pela fé, nós vamos ver, primeiro, que o justo não encontra a vida na lei, mas por meio da fé. Nós não podemos encontrar vida na lei. Nós só podemos encontrar a vida por meio
da fé. Nós começaremos meditando nisso. E observe então que essa mensagem vai ser dita entre os versículos 10 a 12. Nós não encontramos vida na lei, nós só encontramos vida por meio da fé. Veja o versículo 10, que Paulo, nesse versículo, justamente dá continuidade à comparação. Obras da lei e fé. Ouvir com fé e então seguir as obras da lei. Veja, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, no versículo 9, nós lemos que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora a gente vê a continuação daquilo que Paulo está falando. Se os da fé são abençoados com o crente Abraão, o versículo 10 fala daqueles que são amaldiçoados por escolher outro caminho. Paulo está comparando bênção e maldição, ou o caminho que gera bênção e o caminho que gera maldição. E ele já disse: o caminho que gera bênção é o caminho da fé. Os da fé são abençoados, são salvos com o crente Abraão. Mas logo em seguida ele diz: aqueles que seguem o caminho da lei ou das obras da lei recebem justamente o oposto à bênção, recebem a maldição. Como a gente viu já, o apóstolo Paulo fala da bênção que eles recebem pela fé, e agora eles vai falar sobre a maldição que eles recebem pelas obras da lei. E é evidente, irmãos, aqui que o apóstolo está exortando aos irmãos para que eles não entrem nesse segundo grupo. Ele está mostrando dois grupos de homens. Um que segue o caminho da fé e o outro que segue o caminho das obras. E mostrando qual é o final desses caminhos. O caminho da fé gera bênção, gera salvação. O caminho das obras da lei ou da tentativa de salvação por meio das obras, por meio do mérito, gera maldição. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês não devem buscar o segundo caminho. Vocês não devem fazer parte do segundo grupo. E o fundamento para isso é um texto que ele cita do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Você pode abrir a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Veja o que o texto da palavra de Deus nos diz. Deuteronômio 27, 26. E esse texto de Paulo, ele traz algumas citações do Antigo Testamento, então naturalmente nós vamos abrir algumas vezes no Antigo Testamento. Veja, Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Quando a gente olha, irmãos, para o capítulo 27 de Deuteronômio, esse texto que nós acabamos de ler, nós observamos nesse capítulo um sumário, uma grande coletânea de diversas leis do povo de Deus, que Deus, o próprio Deus deu ao povo. A partir do versículo 15 do capítulo 27 de Deuteronômio, nós temos uma exposição dos pecados e de como esses pecados geram maldição. Por exemplo, fazer imagens, desprezar o pai e a mãe, aceitar suborno para condenar pessoa inocente, entre outros pecados que são mencionados como pecados que trazem maldição. É então, depois de citar todos esses pecados, que o versículo 26 nos diz que aquele que não confirmar todas as palavras dessa lei está debaixo de maldição. E no versículo 26 nós não encontramos nenhum mandamento específico. Nos versículos anteriores nós encontramos aquele que desprezar pai e mãe será maldito, mas aqui no versículo 26 não. O versículo 26 não tem nenhum pecado específico mencionado, mas é um grande resumo de tudo aquilo que nós podemos ler no capítulo. Aquele que falhar, que quebrar, que transgredir qualquer um dos mandamentos da lei de Deus será maldito. Aquele que não confirmar as palavras desta lei, não cumprindo, está debaixo de maldição. O que nós temos aqui, irmãos, claramente é a condenação do pecado, é a condenação da transgressão da lei, da quebra da lei de Deus.
A maneira, então, mais simples de entender por que Paulo está citando esse texto na sua carta é que Paulo está mostrando que todo aquele que quebra a lei de Deus está debaixo de maldição. E como isso faz sentido naquilo que Paulo está falando? Paulo diz: olha, aqueles que seguem o caminho da fé recebem a bênção, como Abraão recebeu. Aqueles que seguem o caminho da lei de Deus recebem maldição. Por quê? Porque quem quebrar um só dos mandamentos de Deus está debaixo de maldição. Perceba que no argumento de Paulo tem uma coisa que ele não diz, mas que está implícito, que está muito claro no seu raciocínio. Primeiro, ele diz: aqueles que seguem o caminho da lei são malditos. Depois ele diz: todo aquele que quebra a lei é maldito. O que está faltando aí? O que faltou Paulo dizer, na verdade não faltou, porque ele está dizendo sem necessariamente falar claramente, é que todo ser humano, jamais, que nenhum ser humano pode cumprir a lei de Deus perfeitamente. Paulo está usando de uma lógica muito clara. Aqueles que seguem o caminho da lei estão debaixo de maldição, porque todo aquele que quebrar a lei está debaixo de maldição. E por que todo aquele, então, que que segue o caminho da lei está debaixo de maldição? Porque ninguém pode viver por esse caminho sem quebrar uma lei de Deus. Esse é o raciocínio de Paulo. Paulo está dizendo, irmãos, é necessário obedecer à lei de Deus perfeitamente para que a gente não fique debaixo de nenhuma de suas maldições. Mas é impossível para o homem guardar a lei de Deus perfeitamente. Portanto, todos aqueles que estão debaixo da lei ou que buscam encontrar salvação por meio da lei estão debaixo de maldição. É importante, irmãos, perceber que Paulo não está fazendo um contraste entre fé e obediência. Não é isso. Paulo não está dizendo que obedecer é oposto à fé. Nós vamos ver que não, pelo contrário. Na vida de Abraão, Paulo vai mostrar mais na frente que a obediência é justamente uma manifestação da fé. Ou seja, obedecer à lei de Deus não é oposto à fé. O que é oposto à fé é confiar na lei para a salvação. O que é oposto à fé é confiar nos próprios méritos, na própria capacidade de obediência para a salvação. Obedecer não é contrário à fé, nós obedecemos por meio da fé. Mas o caminho da lei é o oposto do caminho da fé. Paulo, irmãos, não diz diretamente que ninguém é capaz de guardar a lei de Deus perfeitamente, porque isso não precisa ser dito. Isso está claro. E Paulo, então, parte desse pressuposto, dessa afirmação. Como diz pastor Thomas Schreiner, Paulo não se preocupa em dizer que ninguém pode obedecer à lei de Deus perfeitamente. Porque essa afirmação é óbvia, que não precisa ser dita. Todo homem sabe que é impossível cumprir a lei de Deus perfeitamente. É por isso que Paulo então está avisando, irmãos, se vocês querem seguir por esse caminho da lei, pelo caminho das obras da lei, pelo caminho da obediência, pelo caminho dos méritos, melhor dizendo, se vocês querem ser salvos por esse caminho, saibam que todo aquele que transgredir um só dos mandamentos está debaixo de maldição. O que Paulo está dizendo então é impossível alcançar salvação por meio desse caminho. O que Paulo está dizendo é que por esse caminho nós só encontramos maldição. Quando Paulo usa Deuteronômio, quando usa esse versículo de Deuteronômio, Paulo está reconhecendo, primeiro, que há uma maldição sobre todo aquele que não cumpre a lei de Deus. E segundo, ele está reconhecendo que todos aqueles que confiam na lei como meio de salvação e justificação estão debaixo dessa maldição. Paulo está dizendo: olha, esse caminho tem maldição guardada. E aqueles que confiam nesse caminho estão debaixo dessa maldição. Ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém pode estar diante de Deus por esse caminho. Por esse caminho, porque esse caminho guarda maldição para todos aqueles que não conseguem segui-lo perfeitamente. Tudo que está escrito na lei, irmãos, tudo que está escrito nos mandamentos de Deus precisa ser obedecido. E quando um só desses mandamentos não é obedecido,
a maldição está sobre o homem muito claramente. A grande questão, então, é que todos os homens pecaram, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos os homens se desviaram da lei. Observe, Paulo não está dizendo que a lei por si só amaldiçoa. Paulo está dizendo que a lei amaldiçoa porque nós quebramos a lei. É por isso, irmãos, que nós temos nos versículos 11 e 12 a continuação do argumento de Paulo, onde Paulo mais uma vez vai insistir que é impossível para o homem ser justificado e aceito diante de Deus pela lei. Veja os versículos 11 e 12 de Gálatas 3. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E esses versículos vêm reforçando aquilo que Paulo estava dizendo anteriormente. Ele está repetindo as mesmas coisas para que fiquem muito claro em nossa mente o que ele está querendo dizer aqui. E aqui, enquanto o versículo 10 mostra que a lei traz sobre nós, traz maldição sobre nós, os versículos 11 e 12 mostram que a lei não pode dar a justificação que nós tanto aguardamos, não pode dar a vida que nós desejamos. No versículo 10, Paulo diz: o que ela oferece é maldição. E o que vocês querem, que é salvação, vida e bênção, ela não pode dar. O texto nos diz, então, primeiro, que a lei não pode justificar ninguém. E Paulo faz questão de afirmar: isso é evidente, isso é claro, isso não pode ser questionado, porque ninguém pode ser justificado diante de Deus por meio da lei, porque a lei só traz maldição, porque ninguém pode se colocar diante de Deus como justo, porque todos são pecadores. É por conta disso, então, que Paulo pode dizer que ninguém é justificado pela lei. Então, ele cita o Antigo Testamento mais uma vez. Ele cita o livro do profeta Abacuque, nós não vamos abrir, mas os irmãos podem ler em casa, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: o justo viverá pela fé. E é interessante a escolha de Paulo ao citar esse texto aqui. Se nós lemos o capítulo 1 do livro de Abacuque, ou lemos todo o livro, né? E os irmãos podem fazer isso em casa, é um livro curto. Os irmãos vão perceber que o livro desse profeta começa com a queixa do profeta contra a maldade de Judá, o povo de Deus. Abacuque começa reclamando a Deus por causa dos pecados do povo de Deus. Abacuque começa levando uma queixa para Deus, apresentando diante de Deus os pecados de Judá, os pecados do seu povo. Então, depois de ouvir a queixa de Abacuque, o Senhor responde. E o Senhor diz: eu vou levantar um povo, os caldeus, os babilônios, que vão destruir Judá por causa dos seus pecados. E aí que a coisa parece que muda um pouco, porque Abacuque começa o livro apresentando sua queixa, os pecados da nação, mas quando Deus dá a resposta de que vai destruir, ou que um povo perverso como os babilônios vão destruir Israel, ou destruir Judá, o profeta então questiona: Senhor, como é possível que um povo que é pior, que são os babilônios, destrua o teu povo? É como se Abacuque estivesse dizendo: olha, Senhor, eu sei que o teu povo é ruim, eu sei que o teu povo não vale nada, mas os babilônios são piores ainda. Os caldeus são mais terríveis ainda, e o Senhor vai deixar que um povo mais terrível do que o seu destrua o seu povo? É então que Deus responde ao profeta que aquela profecia não demoraria para se cumprir. Deus responde que aquilo que ele profetizou, que o seu povo seria destruído pelos caldeus, seria de fato algo que não demoraria muito para acontecer. É nesse contexto, então, que Deus diz ao profeta. O profeta pergunta a Deus, Deus diz: olha, vai acontecer. E depois Deus diz ao profeta: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja, aqui nós temos uma comparação entre os caldeus
E os retos, né? O livro de Abacuque está dizendo: os babilônios não são retos, pelo contrário, eles são um povo perverso e eles vão destruir Judá e eles vão se ensoberbecer diante de Judá. Que foi o que aconteceu? Quando os babilônios tomaram Israel, eles se ensoberbeceram, eles acreditaram que não foi Deus que deu poder a eles, mas que eles mesmos eram poderosos para destruir o povo de Deus. É por isso que o Senhor diz: eis o soberbo. Eles seriam soberbos. A alma não é reta neles, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o profeta está comparando, ou Deus está comparando os soberbos que vivem pela sua própria força, pela sua própria soberba, pela sua própria glória, confiando em si mesmo, confiando no seu poder, na sua força, como os babilônios, comparando eles com o justo, que não vive pela sua soberba, mas que vive pela sua fé. Ou seja, o justo viveria pela fé nas promessas de Deus e pela fidelidade à aliança de Deus. Mesmo com a expectativa de que dias difíceis viriam, mesmo assim o povo de Deus foi chamado para viver pela fé e pela fidelidade. E veja, irmãos, fé e fidelidade não são coisas diferentes. No Antigo Testamento, a mesma palavra traduzida por fé é a mesma palavra traduzida por fidelidade. A palavra que nós dizemos hoje, amém. Esse é o significado de amém. É algo que é certo, que é fiel. Aquele que vive pela fé e aquele que vive pela fidelidade são a mesma pessoa. O que Paulo então está tentando lembrar ao citar o livro do profeta Abacuque é exortar os irmãos da Galácia que a justificação é pela fé. É que aquele que cresce nas promessas de Deus e vivesse diante de Deus por meio dessas promessas, esse alcançaria a vida. Assim como Abraão. E aqui a gente percebe como obediência não é separado da fé. Paulo nunca separou essas duas coisas. Pelo contrário, Gênesis capítulo 22 nos mostra que Abraão obedeceu por meio da fé. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui quando cita o profeta Abacuque. Os meus servos viverão por meio da fé nas promessas, por meio da fidelidade a essas promessas. Obedecer a Deus, irmãos, não é legalismo, é demonstração de fé. O problema não é a obediência. O problema é o legalismo. É querer encontrar vida e salvação por meio da lei. Aqueles que experimentariam as bênçãos de Deus, segundo o profeta Abacuque, seriam aqueles que viveriam pela fé e pela fidelidade na lei do Senhor. Paulo então utiliza esse versículo para expressar o mesmo conceito no Novo Testamento. Aqueles que vão alcançar a vida prometida desde Abraão são aqueles que de fato vivem pela fé e são fiéis às promessas de Deus. Mais uma vez, Paulo está reforçando: é o caminho da fé que leva o homem a receber a salvação, a graça de Deus, a justificação. É somente pela fé que o homem pode experimentar o verdadeiro relacionamento com Deus. É somente pela fé que o homem pode ser justificado dos seus pecados diante do Senhor. É somente pela fé que o ser humano pode desfrutar da salvação e das suas bênçãos. É somente por meio da fé que o homem pode ser salvo da maldição da lei. Esse é o caminho da fé e da fidelidade, que é o caminho oposto ao caminho do legalista, que procura a vida através da lei. O versículo 12 nos lembra: a lei não procede de fé. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a lei não tem muita conversa fiada com a lei. A lei, ela é justa. A lei, ela dá os seus mandamentos. Aquele que desobedecer está debaixo de maldição. Aquele que obedecer vai viver. Não tem conversa com a lei.
Não tem segunda alternativa, não tem outro caminho, não tem um mediador, não tem nada. A lei é muito direta. Esses são os meus mandamentos. Se você obedecer, você vai viver. Se você desobedecer, só resta para você maldição. Não tem escapatória. Por isso que Paulo vai dizer: a lei não procede de fé. A lei é muito simples. Aquele que obedece vive por ela. E aqui Paulo está citando mais um texto do Antigo Testamento. Ele está citando Levítico, capítulo 18, versículo 5. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 18, versículo 5. E aqui, irmãos, um parênteses interessante. Quando nós temos esses textos onde autores do Novo Testamento citam eh, o Antigo Testamento, né, citam os autores do Antigo Testamento, nós não só aprendemos o que eles queriam nos ensinar diretamente, né, a partir das suas palavras. Nós também aprendemos a interpretar as Escrituras. Porque ao observar como os autores do Novo Testamento interpretam as palavras de Deus no Antigo Testamento, nós aprendemos a interpretar a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio de ler a palavra de Deus pelos olhos de Paulo e aprender como Paulo interpreta a palavra de Deus. E assim tentar limitar de alguma forma, né? Levítico capítulo 18, versículo 5. Veja o texto que Paulo cita aqui. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E o contexto do livro de Levítico aqui, é um contexto, mais uma vez, de declaração de diversas leis. No capítulo 18, você pode observar, entre o versículo 6 e o versículo 23, nós temos a exposição dessas diversas leis. Tanto no começo, nos versículos de 1 a 5, quanto no final, nos versículos de 24 a 30, nós temos as exortações no começo e no fim. Nós temos, antes de citar as leis, Moisés exorta, depois de citar as leis, Moisés exorta. E as exortações, tanto no começo como no fim, são exortações gerais quanto à obediência a todos os mandamentos. É por isso que no versículo 5, a exortação é essa: cumpra os meus estatutos e os meus juízos. O homem que cumprir viverá por eles. É justamente essa parte que Paulo cita, né? Cumprindo, o homem viverá por eles. Paulo está dizendo, irmãos, a lei não tem escapatória. A lei não oferece o segundo caminho, ela dá os seus mandamentos, ou você obedece e vive por eles, ou você desobedece e está debaixo de maldição. Isso é um princípio, irmãos, que foi colocado desde o Jardim do Éden, e nós nos lembramos muito bem disso. Quando Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim e disse ao homem: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O mesmo caminho está sendo colocado aqui, a lei. Se você obedecer à lei, você vai viver. Se você desobedecer à lei, você vai morrer. A lei de Deus não oferece perdão. A lei de Deus não oferece salvação a não ser pelo cumprimento dela. A lei de Deus é simples, ou ela oferece vida, ou ela oferece maldição, ou ela oferece bênção, ou ela oferece morte. Não há como fugir disso. Eles só poderiam, então, irmãos, os crentes, nós, só podemos encontrar a vida por meio da fé. Paulo faz questão de deixar isso muito claro. Irmãos, não há como encontrar vida na lei de Deus ou pela obediência à lei de Deus, porque ela só oferece vida para aqueles que cumprem ela perfeitamente. E Paulo está dizendo para você com todas as letras: você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de cumprir a lei de Deus, por mais que você queira, por mais que você se esforce, não seja hipócrita, você não é capaz de cumprir a lei de Deus. E você sabe que aquele que não cumpre a lei de Deus está debaixo de maldição. Paulo está nos ensinando então, irmãos, que mais uma vez, que o justo, o crente, não encontra a vida na lei, mas somente por meio da fé. Nós não encontramos a vida na lei, mas somente pela fé. Nós veremos então na segunda parte do texto, nos versículos de 13 a 14, o fundamento disso.
Paulo está nos dizendo, o crente vive por meio da fé. A grande resposta, talvez, que Paulo tenha que nos dar é como o crente pode viver pela fé, se pela lei ele está condenado. Versículos 13 e 14 vão nos responder essa pergunta. Vejamos primeiro o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nós já vimos, há uma maldição para todo aquele que não cumpre a lei de Deus. Essa maldição é o julgamento de Deus. É a maldição da lei. Todos que falham em cumprir a lei estão debaixo dessa maldição. Paulo já insistiu nisso várias vezes. Mas agora Paulo vai nos dizer que Cristo nos redimiu, nos resgatou dessa maldição que estava sobre nós. E nós precisamos compreender o que significa redimir ou nos resgatar. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de uma compra. Esse verbo significa literalmente comprar, redimir, resgatar. É possível até que o seu significado inclua uma imagem antiga de quando um escravo comprava a sua própria liberdade. É nesse sentido, então, nesse sentido amplo de compra, de redenção, de resgate, que Paulo utiliza aqui essa palavra. Paulo está nos dizendo que Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu, Cristo comprou para nós a libertação, a salvação da maldição da lei. E se ele comprou, irmãos, ele comprou por meio de um preço, mediante um preço. O texto nos diz: Cristo se tornou maldição. Cristo pagou um preço pela nossa libertação, um preço pelo nosso resgate. E o preço para nos salvar da maldição foi Ele mesmo se tornar maldição em nosso lugar. Esse foi o meio, esse foi o pagamento exigido. Jesus Cristo não só precisou se fazer carne, mas ele precisou se fazer maldição em nosso lugar. E a ideia de substituição, irmãos, aqui é muito clara. Embora seja possível traduzir Cristo se tornou maldição em nosso favor, a nossa tradução faz muito bem quando traduz Cristo se transformou em maldição em nosso lugar. Porque Cristo se identifica conosco e assume o nosso lugar, assume o nosso papel, e ele mesmo recebe a maldição da lei que deveria vir sobre nós, se tornando ele mesmo maldição em nosso lugar. A maldição que deveria vir sobre nós, o castigo que deveria sobre nós, que deveria vir sobre nós, veio sobre Cristo, porque ele se tornou maldição em nosso lugar. E Paulo, para explicar isso, ele cita mais um texto do Antigo Testamento. Volte para o livro de Deuteronômio e abra agora no versículo 21. Deuteronômio, capítulo 21. E vejamos os versículos 22 e 23. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Dizem assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja como essa passagem, irmãos, fala da maldição que estava, né, sobre uma pessoa que morresse condenada à morte e que depois de ter morrido, depois de ter sido condenada, então fosse pendurada no madeiro, né? Os judeus não praticavam a crucificação, os irmãos sabem bem disso. Então a ideia de que alguém morria condenada pelo pecado e logo depois de ser condenada pelo pecado, ela era exposta no madeiro e maldito era aquele que fosse pendurado sobre o madeiro. É provável aqui, irmãos, que Paulo ele inclua não só a ideia de se expor o corpo, como o corpo de Cristo de fato foi exposto no madeiro, mas inclua a própria forma da morte, né? O Senhor Jesus Cristo não só foi exposto no madeiro, ele foi morto no madeiro, ele foi morto na cruz. Paulo, por conseguinte, então cita o exemplo de Cristo.
aquele que foi morto na cruz, no madeiro, por causa do nosso pecado, por causa do pecado, não dele, mas da sua igreja. A sua palavra nos diz: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, justiça de Deus. É lógico, irmãos, que a pessoa que estava pendurada no madeiro, no Antigo Testamento, ela não recebia maldição, ou ela não estava debaixo da maldição, pelo simples fato de estar pendurada no madeiro. Não é que o madeiro tem alguma superstição, algo assim. Ela recebia maldição porque o ser pendurado no madeiro era o símbolo do pecado grave que ela havia cometido. Ou seja, a maldição que aquela pessoa havia recebido é o pecado, é a maldição do seu próprio pecado. O símbolo de ser pendurado no madeiro é o símbolo da maldição, mas o foco da maldição ou o fundamento da maldição é o próprio pecado. É por isso que Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Não porque ser pendurado numa cruz é maldito por si só, mas porque na cruz ele estava carregando os nossos pecados. Não é que a cruz era supersticiosa, ela era mágica em algum sentido, mas é porque a cruz é o símbolo de como Cristo carregou sobre si a maldição, a condenação dos nossos próprios pecados. Jesus Cristo se tornou maldição para que nós recebêssemos a bênção. É o que o versículo 14 vai nos dizer, não é? Paulo vai nos dizer que por dois propósitos ou dois resultados, Cristo, Cristo nos redimiu. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo nos diz então que o propósito e ao mesmo tempo o resultado da obra de Cristo é a bênção de Abraão chegando aos gentios, chegando aos povos de toda a terra, chegando a homens e mulheres de todos os lugares da terra. Veja, aquele que desfrutava das bênçãos de Deus, aquele que sempre foi o bendito, aquele que ouviu a voz do Senhor dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É esse que era a razão da esperança para o homem. Esse se tornou maldição em nosso lugar. Para que aqueles que eram justamente merecedores de toda a maldição, de toda a ira, de toda a indignação de Deus, de toda a condenação de Deus, de toda a justiça de Deus, fossem abençoados nos fins das contas. O bendito se torna maldito, para que de fato os malditos se tornem abençoados pelo Senhor. Nós só conhecemos a bênção de Deus, nós só conhecemos a salvação de Deus por causa de Cristo Jesus. Por outro lado, Cristo só conheceu a maldição da lei por causa de nós. Cristo só conheceu a dor por causa de nós. Cristo só conheceu o fardo, os pesos do inferno por nossa causa. Interessante que o Assis Sproul, ele falando da crucificação, ele traz a imagem de que na cruz de Cristo o próprio inferno subiu até o Senhor Jesus. E essa é a imagem muito clara. O Senhor Jesus Cristo ele não desceu ao inferno, mas as próprias dores do inferno e da condenação do pecado subiram até o Senhor Jesus Cristo e tomaram conta da sua alma. Jesus Cristo sentiu na sua própria pele as dores do inferno, as dores da maldição da lei, da condenação da maldição, a condenação da lei, da maldição da lei, para que nós, aqueles que mereciam receber toda essa condenação, recebêssemos no lugar a bênção, a salvação e a graça. A bênção de Abraão deveria chegar a todas as nações da terra. E Paulo faz questão de nos dizer, ela chegou por meio de Cristo. Segundo propósito, Paulo nos diz
propósito e resultado, né, da obra de Cristo, é que nós recebemos o Espírito prometido por meio da fé. Veja, irmãos, que o Espírito de Deus que habita em nós e que ao nosso coração ensina que nós somos filhos de Deus, o Espírito que nos revela pela palavra de Deus a sua vontade, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos santifica, o Espírito que nos faz mais parecido com Cristo, o Espírito que nos consola, nos dirige, nos exorta, nos dá a alegria da salvação, nos dá paz. Esse Espírito só é nosso porque Jesus Cristo pagou um preço terrivelmente alto na cruz por nós. Porque ele sofreu todas as maldições, nós podemos desfrutar do seu Espírito em nós. Nós podemos desfrutar da habitação do Espírito em nós. Cristo se tornou, irmãos, maldição para que nós fôssemos abençoados pela fé. Por isso, perceba nessa noite loucura, como é loucura deixar o caminho da fé para buscar bênção na lei ou na obediência à lei. Cristo se tornou maldição para que nós fôssemos abençoados por meio da fé, e mesmo assim nós corremos para encontrar bênção na lei, nos nossos méritos, naquilo que nós podemos fazer diante de Deus. É interessante que um pastor, o pastor Tom Schreiner, ele conta uma história bem interessante. Ele conta a história de quando ele foi salvo pelo Senhor, e ele conta que a sua família era católica, muito católica, e ele era adolescente e começou a ler a palavra de Deus e visitar algumas igrejas, e então ele foi salvo pelo Senhor, ele compreendeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que a mãe dele era a pessoa que ele mais respeitava e amava na vida dele. Lógico que ele amava o pai, que ele respeitava o pai, mas ele dizia que a mãe era a pessoa mais sábia, mais íntegra, mais correta, mais honesta que ele já havia conhecido na terra. E por isso ele respeitava a mãe dele, tudo que ela falava, ele compreendia como algo bom, como algo correto. Até que um dia ele disse que chegou empolgado em casa e chegou para a mãe dele e disse: Mãe, eu aprendi na igreja que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, nós somos salvos pela fé. Então a mãe dele olhou para ele e disse: Eu não acredito nisso. Foi então que ele conta que foi para o seu quarto triste e pela primeira vez ele refletiu e disse: A minha mãe está errada. Irmãos, é só o Evangelho de Deus que pode mostrar para nós a verdade da salvação pela fé. Mesmo que o mundo diga, eu não creio nisso. Mesmo que as pessoas que nós mais amamos digam, eu não creio nisso. Ainda assim, o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade e ele salva pecadores por meio da fé. Irmãos, nós temos um caminho a escolher a partir dessa noite como igreja de Cristo. Nós podemos seguir diante de Deus, buscando seguir a nosso caminho de santificação pelos nossos esforços, pela maneira como nós expomos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos, pela maneira como nós oramos, perseveramos na oração, pela maneira como nós evangelizamos, pela maneira que nós somos honestos, pela maneira que a nossa igreja é uma igreja reformada e comprometida com os valores de Cristo. E nesse caminho nós vamos a cada vez mais nos tornar mais semelhantes aos soberbos que não vivem pela fé. Mas hoje o Evangelho de Cristo nos mostra que nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos escolher um outro caminho para trilhar a nossa santificação, o caminho da fé, reconhecendo que tudo o que nós temos nós recebemos pela fé,
e que nós só iremos perseverar nesse caminho por meio da fé. Você não é santo, ou você não está sendo santificado, porque você persevera de maneira muito firme na palavra de Cristo. Isso é obra da fé. É obra da graça de Deus que opera a fé em nossos corações. Você não está firme até hoje nesta igreja porque você é muito comprometido com Cristo, é porque Deus tem lhe salvado por meio da fé. Você não passou por todas as tribulações, por todas as lutas da sua vida e manteve a fé em Cristo, porque você é um servo muito bom, muito forte, ao contrário de outros que se desviaram por aí. É porque pela fé em Cristo, Deus, em sua graça, tem lhe sustentado. E Paulo está nos dizendo: nós não terminaremos a nossa jornada se também nós não o fizermos pela fé em Cristo. Não se esqueça, Cristo se tornou maldição para que nós recebêssemos a bênção. Cristo se tornou maldição para que nós encontremos a vida por meio da fé. Não mais em nossas obras, em nossos méritos, em nossas qualidades, mas nele, naquilo que ele fez por nós. Ele morreu para nos dar vida, ele se tornou maldição para que nós fôssemos abençoados. Receba por meio da fé o fruto dessa grande obra do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, agradecidos, Pai, porque nós estamos aqui, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor atuando em nós por meio da fé. Nós somos abençoados não porque merecemos as tuas bênçãos, a tua salvação, mas porque Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Nós não estamos vivos espiritualmente porque nós abrimos os nossos olhos e fomos até o Senhor, mas porque o Senhor morreu na cruz para que nós que estávamos mortos em nossos pecados fôssemos ressuscitados para termos um relacionamento verdadeiro e íntegro com o Senhor. O Senhor é quem nos salva e o Senhor escolheu nos salvar pela fé, porque pela lei só há maldição para nós que somos pecadores. Por isso, ó Deus, nos ajuda a não desprezar o caminho da fé, não desprezar a tua graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a lembrar que nós precisamos ouvir constantemente o Evangelho. Nós que já ouvimos tanto, nós que já lemos tanto, nós que já há tantos anos ouvimos pregações a respeito da salvação de Cristo, nós precisamos ouvir o Evangelho mais uma vez nessa noite, Pai. Porque os nossos corações anseiam desesperadamente não depender de ninguém. Mas o Senhor nos chama na tua palavra para depender do Senhor e viver pela fé. Nos ajuda, Senhor, e finca o teu evangelho em nossos corações mais uma vez nessa noite, para que sejamos salvos pela fé em Cristo e nada mais. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, no nome dele. Amém. Irmãos, fiquemos de pé nesse